Estimados amigos e camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo deste concelho de Braga. Uma saudação extensiva ao povo de todo o distrito e a todos os que connosco estão neste projeto democrático e unitário da CDU, designadamente os nossos amigos do Partido Ecologista aos Verdes, da Associação Intervenção Democrática e os inúmeros independentes que têm na nossa coligação um espaço privilegiado de participação, debate e realização ao serviço das populações. Permitam-me que faça uma saudação especial aos candidatos da CDU já anunciados às câmaras municipais de vários concelhos do distrito de Braga e aqui presentes, às quais desejamos um conjunto de candidatos das listas CDU um bom trabalho e êxito nessa importantíssima batalha eleitoral para as autarquias locais, que agora está no seu início e que todos em conjunto vamos travar. A CDU e os seus candidatos estão nesta batalha eleitoral com a confiança de quem provou ser capaz de assumir a defesa dos interesses das populações em todo o distrito de Braga. A CDU é, pelo seu trabalho e percurso, uma grande força política nacional do poder local, indissociavelmente ligada à construção do poder local democrático, à sua afirmação como espaço de resolução dos problemas e de intervenção a favor do desenvolvimento e do bem-estar. Somos uma força que vale não apenas pela qualidade e provas dadas pelos seus eleitos, pela usual entrega e elevada disponibilidade dos seus candidatos para servir as populações, mas também, essencialmente, pelo seu projeto distintivo, o reconhecido projeto da CDU, assente no trabalho, honestidade e na competência, como solução e força alternativa, quer do PSD e CDS, quer PS e BE. A CDU é, sem dúvida, a grande força de esquerda do poder local, com um projeto norteado por critérios de interesse público. É assim na gestão das autarquias que nos estão confiadas e onde assumimos maiores responsabilidades resultantes daí sermos maioria, mas também, quando em minoria, enquanto voz indispensável na defesa dos interesses das populações, presença necessária para dar corpo a causas e aspirações locais, voz exigente e construtiva para garantir uma gestão transparente e eficaz. É essa contribuição que a CDU se propõe confirmar e prosseguir no próximo mandato nas autarquias locais, pronta com os seus eleitos a assumir novas exigências acrescidas, responsabilidades para continuar a corresponder à alargada confiança que centenas de milhares de portugueses depositam na CDU. É esse o nosso compromisso. Garantir uma intervenção distintiva que faz da CDU uma força associada ao que de melhor e mais inovador foi feito no poder local. Sim, temos um projeto alternativo. Um projeto e uma força que assume e luta pela participação como fator essencial da gestão democrática, assegurando o envolvimento efetivo das populações na definição das principais opções da política autárquica, nomeadamente no domínio do planeamento, que impulsiona e se bate pela concretização de uma gestão integrada que assegure a construção de espaços urbanos humanizados, ambientalmente equilibrados e dotados dos equipamentos e dos programas para a sua utilização e animação indispensáveis a uma vida social e coletiva. Um projeto que promove uma gestão do território que, garantindo o desenvolvimento equilibrado, salvaguarda a defesa do interesse público e coletivo, da pressão especulativa e defende o espaço público, que fomenta uma política local visando assegurar a valorização cultural e desportiva das populações. Um projeto que não negligencia, antes presta atenção aos trabalhadores das autarquias, defendendo os seus direitos, valorizando o seu trabalho e as condições de segurança em que exercem as suas funções, de que é exemplo a aplicação do suplemento de penosidade e insalubridade, a qual tem nas autarquias geridas pela CDU a mais plena, contrastante concretização. Um projeto que assume a defesa do caráter público da prestação dos serviços básicos essenciais pela autarquia, desde logo a recusa
da estratégia de apropriação privada da gestão da água como instrumento essencial de salvaguarda dos interesses das populações. Nesta matéria da gestão da água, são vários os exemplos neste distrito de privatizações, com prejuízos diretos para as populações, que são hoje um colete de forças condicionante para as próprias autarquias. Temos aí o exemplo de Barcelos, com as onerosas condições da sua concessão para as populações, que se impõe reverter. Razão tinha a CDU, a única força política representada nos órgãos municipais que votou contra a entrega das águas aos privados. O mesmo poderíamos dizer em relação aos serviços públicos de transportes, onde persiste uma oferta muito deficitária e uma quase inexistente intermodalidade aqui nesta região e no país. Uma situação que se viu agravada no passado recente com a epidemia. As situações de layoff, a redução da oferta por parte de empresas privadas concessionárias do serviço em muitos concelhos, também por aqui no distrito, expuseram o serviço público numa agravada dependência dos privados e dos seus interesses, perante a passividade e cumplicidade de muitos responsáveis municipais. Sim, somos, de facto, uma força com um projeto distintivo e alternativo. Uma força que, como nenhuma outra, assume a defesa do poder local democrático. Um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira que tem na CDU a força mais consequente da sua defesa. Um poder local que tem ainda por cumprir no seu edifício constitucional a criação das regiões administrativas sucessivamente adiadas pelas mãos do PS, PSD e CDS, negando um instrumento capaz de contribuir e conferir legitimidade democrática para o desenvolvimento e a coesão territorial, para o aproveitamento das potencialidades e recursos locais, para a modernização e organização de uma administração pública ao serviço das populações. O Primeiro-Ministro António Costa veio mais uma vez, pela enésima vez, em nome do PS, fazer juras da devoção à regionalização e pela enésima vez afirmar que agora a regionalização seria para valer. Embalados pela semântica, até há um jornal que chama para o subtítulo Regionalização em 2024. Leituras apressadas é o que dá. Na verdade, o que António Costa veio pressagiar é que a regionalização, nem para as calendas gregas, dizer que lá para final do ano de 2024 se procederá a uma avaliação que se chama descentralização em curso, para abrir então um debate público sobre a matéria, isto diz tudo sobre a intenção. Não será pelas mãos do PS que a necessária criação das regiões administrativas verá a luz do dia. Aliás, se não há regiões administrativas, é porque há mais de 40 anos PS se alia ao PSD e ao CDS para o impedir, e porque o PS e PSD, em 1997, se juntaram para o golpe que se traduziu na alteração da Constituição, para a subordinar a um referendo, é porque PS e PSD, pela mão de Costa e Rui Rio, ainda em 2018 subscreveram um acordo político para meter na gaveta em nome de uma descentralização que é um verdadeiro logro. De facto, o chamado processo de democratização das CCDRs, que uniu PS e PSD, não é mais do que uma manobra para iludir e justificar a ausência da regionalização, garantindo a perpetuação das políticas centralistas e de comando sobre decisões e processos que reclamam uma participação efetivamente descentralizada. O que está em curso, travestido de descentralização, é um logro, um processo de transferência de encargos, de desresponsabilização do Estado, de ataque e comprometimento dos direitos dos portugueses ao acesso universal à saúde, à educação, à segurança social. O PS não está a valorizar o poder local, está a fazer o seu contrário. Para quem usa o pretexto da proximidade para transferir encargos, é elucidativo que mantenha sem alteração
a liquidação de mais de 1 milhar de freguesias, impostas em 2013, contra a vontade das populações, que continuam, 8 anos depois, a não ser repostas, com o que isso significa de menor proximidade, participação e capacidade de resolução de problemas e de representação e defesa dos interesses populares. Em matérias de anúncio é o que se vê. A tal prometida correção do ataque às freguesias, no tempo da Troika, de Passos, Portas e Relvas, ficou por cumprir em 2017, ficou por cumprir em 2021 e ameaça ficar por cumprir com a aprovação de uma lei de criação que tem todos os artifícios suficientes para deixar muitos dos ansiados pelas populações para resolver. Caros amigos e camaradas, num período em que é resultante da epidemia e para lá dela se avolumam problemas de dimensão económica e social, onde pesam os graves problemas como o desemprego, o retrocesso nas condições de vida de milhares de portugueses, o avolumar dos problemas de micro, pequenos e médios empresários, a precariedade no trabalho e na vida e uma ampliada pobreza. Mais importante e decisiva é a intervenção e a presença da CDU para afirmar direitos, para responder a novos problemas, para denunciar aproveitamentos que, em nome da epidemia, vão proliferando. As consequências da política direita de décadas, travada em alguns dos últimos anos, foram agora acentuados neste tempo em que, em nome do vírus, se pretende justificar o injustificável. Os trabalhadores e o povo foram, no último ano, sujeitos a uma epidemia que teve consequências diretas, profundamente negativas, no plano da saúde e da vida, a que se associou um aproveitamento por parte do capital e daqueles que servem para agravar a exploração, pôr em causa direitos laborais, políticos e sociais. No setor privado, assistimos ao aumento de práticas e pressões visando a desvalorização do trabalho, das profissões, das carreiras profissionais, dos salários, para a fixação de horários prolongados e desregulados, para a generalização da elaboração contínua e do trabalho por turnos, sem justificação, degradadas condições de segurança nos locais de trabalho, aumento de chantagem sobre os trabalhadores com despedimentos coletivos e indemnizações desvalorizadas. Os trabalhadores do setor têxtil conhecem bem as muitas situações de atropelos, bem como as manobras dos grupos económicos, como é o caso da centenária Coelima de Guimarães, que está a ser conduzida pela sua gestão para a insolvência e posterior alienação, pondo em risco mais de 250 postos de trabalho diretos, enquanto o governo encolhe os ombros e nada diz. Daqui enviamos uma saudação aos seus trabalhadores, expressando a nossa solidariedade com a sua justa luta em defesa dos postos de trabalho, que é também a luta de uma região que tem uma experiência e um saber neste setor que se impõe defender e salvaguardar a bem da região e do país. Também na administração pública, os trabalhadores enfrentam uma situação em que os salários, as carreiras, os direitos são desvalorizados, em que a precariedade não é eliminada e em que não só não são contratados os trabalhadores em falta, como se procede a despedimentos de trabalhadores com vínculos precários, que são essenciais para garantir os serviços e a sua melhoria, como está a acontecer com milhares de enfermeiros no SNS. A propósito da legislação laboral e da situação laboral, Rio quis hoje fazer uma graça, a anunciar que o PS tem um anel de casamento para oferecer ao PCP. Tem graça, de facto. Mas eu diria, é preciso ter lata. Então, camaradas e amigos, que desde 1976, com a lei dos contratos a prazo, com a troika que levou às alterações profundas da legislação laboral, em que hoje prevalece a precariedade por tudo e por nada, em que existe uma situação em que a negociação da contratação coletiva está em causa, mas sempre se juntaram os trapinhos. Pode não ter havido casamento, nem haver casamento,
mas de certeza que há união de facto, tendo em conta a legislação laboral e o que os move. Mas não são apenas os trabalhadores que são vítimas da situação. Anteontem foi o setor do turismo confrontado com uma situação com que já não se contava. A decisão do governo do Reino Unido de impor novas restrições e deslocações para Portugal é condenável. As consequências não são apenas no plano do turismo, mas também das implicações negativas, quer para a comunidade imigrante portuguesa que ali reside e trabalha, assim como para muitos britânicos que têm habitação no nosso país. Os impactos aí resultantes no plano económico e particularmente no turismo, com o peso e a importância que assume, põem em evidência os riscos de dependência associada a uma reduzida diversificação dos mercados turísticos emissores. Situação que inevitavelmente pode vulnerabilizar o nosso país. Também outros setores e outras camadas da população, as pequenas economias locais, muito dependentes do setor do comércio, cafés, restauração e serviços, enfrentam uma situação difícil nas suas vidas e um futuro de incerteza com os insuficientes apoios do governo. Muitos, sabemos, já desistiram de voltar a abrir as portas. Uma realidade que dá desde logo razão ao PCP em relação à necessidade de se tomarem outras medidas em relação à vacinação das populações, superando os atuais constrangimentos impostos pela União Europeia e aceitos pelo governo português, de aquisição de mais vacinas já referenciadas pela Organização Mundial de Saúde e assim garantir a vacinação rápida de todos. É inaceitável esta teimosia persistente de limitar a compra de vacinas apenas a certos grupos farmacêuticos e monopolistas. Sim, precisamos de mais vacinas, precisamos defender e reforçar o Serviço Nacional de Saúde. No último dia, a pretexto de um relatório do Tribunal de Contas sobre as auditorias realizadas às PPPs na saúde, intensificou-se a campanha desenvolvida pelos arautos do primado da gestão privada. Uma campanha que se desenvolve no momento em que está cada vez mais claro, com a convicção de que não tivéssemos nós, neste país, o Serviço Nacional de Saúde na situação de crise epidémica e não haveria seguradoras nem prestadores privados que valessem aos portugueses. Por isso, defender o Serviço Nacional de Saúde é uma luta pelo bem-estar, pela saúde do nosso povo. Mas se temos uma situação difícil no plano económico e social, pior seria sem a ação e intervenção do PCP e a luta que se vai travando. Não fosse a sua iniciativa e proposta no âmbito do Orçamento do Estado, milhares de portugueses enfrentariam uma situação mais grave. É bom lembrar que mais de 300 mil trabalhadores em lay-off passaram a receber o seu salário a 100% porque o PCP o garantiu com a sua iniciativa e proposta e a sua inscrição no orçamento. Os mesmos, quando falamos de aumentos de pensões para 1.900.000 pensionistas e para os 230 mil pessoas abrangidas por apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios gerentes, pessoas sem proteção social, entre outras. E dizer também, parece ter um significado pequeno, mas foi como mais uma proposta que foi incluída no orçamento, é que a partir de agora 19 mil crianças têm creches gratuitas devido à iniciativa, à ação e à proposta do PCP. Em várias áreas dos serviços públicos, nomeadamente na educação, forças e serviços de segurança, justiça, proteção civil e as que visam pôr fim à discriminação
das micro e pequenas empresas no acesso aos apoios que continuam por concretizar. Há muita propaganda no ar e pouca vontade de resolver os problemas da parte do Governo e da União Europeia, tal como há muito cinismo e hipocrisia por parte das forças direitistas e dos seus sucedâneos, que entraram em modo de permanente farsa. Da parte do Governo do PS, entre o reconhecimento das graves consequências económicas e sociais e as medidas que depois anunciam para as superar, vai um deserto de soluções. Perante a nefasta consequências da epidemia que expôs a fragilidades nacionais nos mais diversos domínios, proclamam-se vontades de mudança, incluindo nas políticas europeias e nos respectivos critérios do Pacto de Estabilidade. Mas foi sol de pouca dura. Já está tudo esquecido. Já alguém se lembra que houve aqui uma cimeira social que mobilizou as atenções de todo o país? Qual foi o resultado? Qual é o resultado? Qual vai ser o resultado? A vida dirá quem tem razão. Mas se é assim, com o PS, no seio do PSD e seus sucedâneos, reina a desfaçatez e o fingimento de muita mistificação. Isso vê-se a cada passo. Quando se fazem de novas, por exemplo, na comissão de inquérito em relação ao escandaloso negócio no Novo Banco. Como se nada tivessem a ver com todo o caminho percorrido que conduziu ao desastre financeiro a que o país está a pagar. Ou quando, perante situações de desenfreada exploração sobre Odmira e outras que por aí proliferam, vêm fazer pungentes declarações que são um indignado artificialismo, como se nada tivessem a ver com o brutal ataque que promoveram com sucessivos pacotes legislativos contra os direitos dos trabalhadores. Sim, o país estagnou. Há muito que o PCP o diz, mas as causas não são recentes, são antigas. São resultados de opções políticas que vingou anos a fio, conduzido pelo PS, PSD e CDS, que afirmava que a industrialização do país, a substituição da produção estrangeira pela produção nacional, o investimento produtivo, o aumento da produtividade e da competitividade através da melhoria da gestão e do aproveitamento dos nossos recursos estavam fora de moda. Hoje estamos a comprar lá fora aquilo que podíamos produzir cá dentro. Políticas que conduziam às debilidades estruturais do país e de uma economia cada vez mais fragilizada e independente, em nítida perda das suas capacidades competitivas. Debilidades e fragilidades que se acentuaram logo no princípio da primeira década do século XXI, com a mudança qualitativa no enquadramento europeu com a adesão de Portugal à União Económica e Monetária e consequente implementação da moeda única em condições desvantajosas para o país com a estratégia neoliberal de Lisboa. Camaradas e amigos, temos realidades que deram impulso renovado ao processo de liberalização e de privatizações, de serviços públicos, desindustrialização, ao aprofundamento da financiarização da economia, ao desmantelamento da proteção social e laboral que a política de direita e as forças do Bloco Central Político e de Interesses tentam concretizar em Portugal. Com a adesão à moeda única, a economia portuguesa foi não só confrontada com um novo fator de redução da sua capacidade competitiva, como pela vinculação no Pacto de Estabilidade e Crescimento e aos seus critérios de convergência. É preciso responder à situação atual, enfrentando os problemas acumulados, rompendo com a política que os criou e encetar uma nova recuperação de desenvolvimento com uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Camaradas e amigos, vamos para estas eleições com a confiança e a convicção de que é preciso dar um significativo impulso no reforço eleitoral da CDU e afirmá-la como força indispensável e necessária à defesa dos mais genuínos interesses das populações, dos concelhos e freguesias do Distrito de Braga. Quem nos conhece sabe que pode contar connosco, com o empenhamento dos nossos eleitos, com a sua dedicação ao serviço das populações. Por isso dizemos com toda a convicção que em toda a parte da CDU vale a pena. Vale a pena, por mais força da CDU, significará mais intervenção no plano nacional e local, para dar expressão à defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo. Vale a pena, porque com mais força a CDU
tornará mais próxima a concretização de uma política alternativa, patriótica e de esquerda que Portugal precisa. Uma política que valorize o trabalho e os trabalhadores. Uma política que valorize o trabalho e os trabalhadores, promova a produção nacional e crie emprego com direitos, assegure o investimento, defenda o direito à saúde, à educação e à proteção social e aspira ao desenvolvimento harmonioso do país e à construção de um Portugal de progresso e de justiça social. Sim, camaradas e amigos, confiança é a palavra de ordem. Porque, de facto, os nossos eleitos não são seres excepcionais. São homens e mulheres com virtudes e com defeitos. Então a marca da diferença é esta mesmo. É que na CDU conseguimos fazer convergir todas essas vontades, homens, mulheres e jovens, ao serviço das populações, como o grande objetivo que deve animar os nossos candidatos, aqueles que participam, para dar mais força à CDU, para que a CDU resolva os problemas das populações e transforme Portugal num país melhor. Viva a CDU!